Você é um Warlock. Ah, eu lembro desse sentimento. Você deve ser do mundo dos magos. Certo, a antiga árvore da sabedoria falava devagar, cada sílaba durando muito tempo. Foi o suficiente para qualquer mago de temperamento rápido se irritar. No entanto, não havia vestígios de impaciência no rosto de Leilin. Pelo contrário, ele estava cheio de respeito para com a antiga árvore da sabedoria, especialmente desde que seu avanço para a terceira posição foi graças a ela. Por isso, ele se curvou deferencialmente. Sim. Eu sou Leilin Farleer, um Rank 4 Warlock OFTHM Magus World. Saudações, poderoso Enligtener. O Enligtener foi um título dado à antiga árvore da sabedoria pela decisão combinada de todos os magos no mundo dos magos. Havia rumores de que a antiga árvore da sabedoria era o culminar de toda a sabedoria. Era mesmo o conhecedor de todos os mistérios do cosmos e do universo. Havia incontáveis magos do alto escalão que haviam alcançado a iluminação com sua ajuda, e até mesmo o glamour da era antiga era, em parte, possível graças à sua orientação. No entanto, a poderosa árvore antiga que concedeu a iluminação e resolveu enigmas havia desaparecido do mundo dos magos, de repente. Não importa o quanto os antigos magos tentassem encontrá-lo, nenhum traço foi deixado para trás. Nas gerações seguintes, muitos historiadores de magos atribuíram a queda da Era Antiga à falta de orientação da Árvore da Sabedoria, levando muitos magos antigos a trilhar um caminho cheio de erros. Embora Leilin não concordasse realmente com este ponto de vista, era verdade que era muito conhecedor dos magos. O mundo dos magos. Os grandes olhos da antiga Árvore da Sabedoria brilhavam com nostalgia. Ainda me lembro. Há 20 ou 25 anos, os magos eram todos adoráveis criancinhas. Oh! Havia um chamado Aten, e ele era muito bom em churrascos. A poderosa árvore da sabedoria antiga era como um velho tentando perseguir o passado, tagarelando sem parar. Leilin esperou silenciosamente ao lado, enquanto Toad Quark começava a ficar irritado. Velho amigo, você está se mudando de novo. Você só morou aqui por 87.000 anos. Eu só tirei uma soneca e você já está se mudando de novo. Um ano 87.000, soneca. Leilin ficou sem fala. Sim, meu amigo. Eu sinto a descida do terror. Mesmo o fim do mundo não pode impedir a espionagem desse poder. O rescaldo da Era Antiga continuará a causar ondulações, envolvendo outros mundos. A antiga Árvore da Sabedoria disse algo que soou como uma profecia, fazendo com que Leilin se surpreendesse. No entanto, não importa como ele perguntasse, não faria nenhum som. Não termina suas palavras, o GH. Leilin revirou os olhos para dentro, mas depois ouviu os sons da Árvore da Sabedoria depois de falar com o sapo. E a você, sua coisa adorável. Eu posso responder uma pergunta sua como presente. Claro, não pode tocar no tópico de antes. Muito obrigado, poderoso Enligtener. Leilin estava exultante. Uma oportunidade para que a Árvore da Sabedoria resolva um enigma não era algo que qualquer magus pudesse ter, mesmo nos tempos antigos. Até mesmo um mago de Brea Kingdom esmagaria sua própria cabeça por tal chance. No entanto, após um momento de êxtase, ele ficou perplexo. Só que devo perguntar. Como alcançar a imortalidade? Isso é muito vago. Leilin abriu os lábios, mas acabou não fazendo a pergunta. Depois de uma luta intensa, as pupilas de Leilin brilharam com sobriedade. Mesmo que seja verdadeiramente a antiga Árvore da Sabedoria, é apenas uma das antigas lendas. É provavelmente no rank 8 ou 9 como um magus, e até mesmo esse ser precisa se defender. Perguntar é inútil. Preciso pensar em algo mais adequado para mim mesmo. Tendo pensado nisso, o nevoeiro na mente de Leilin finalmente se dissipou completamente. Leilin respirou fundo, cerrou os punhos e perguntou à antiga Árvore da Sabedoria essa questão.
Eu gostaria de saber como romper os grilhões sanguíneos de Warlocks. Por enquanto, não havia nada mais importante para ele do que resolver esse problema. A antiga árvore da sabedoria levantou uma raiz e a apoiou contra os lábios, parecendo extremamente semelhante a um humano em pensamento. Você pode. O nevoeiro desapareceu e Leilin foi acordado. Ele esfregou a testa que estava ligeiramente doendo e olhou para as lajes cinzentas no chão. A neblina estava se dissipando dos arredores e os prédios gradualmente se revelavam. O olhar perdido em seus olhos desapareceu e foi substituído por confusão. Essa cena foi real ou uma ilusão? Leilin olhou para as suas mãos. Eu já estou no Morningstar. Sob o exame da minha força da alma, qualquer feitiço ilusório deveria ter sido visto. Além disso, Leilin sentiu seu coração bater. A resposta da árvore da sabedoria ainda está no fundo do meu coração. É muito viável. Tal situação deixou Leilin perplexo. Talvez o caminho de Quandari fosse uma ilusão superior, permitindo que intrusos encontrassem respostas em meio à sua perplexidade sobre onde eles estavam. Essa resposta pode já estar no fundo do coração do intruso, e só se tornou conhecida neste momento. Claro, se não puder ser encontrado, eles permanecerão perdidos lá. Combinado com seu antigo conhecimento e experiência, Leilin chegou a uma conclusão especiosa. Por dentro, no entanto, ele sentiu como se o que acabara de acontecer fosse real. Com a força dos antigos magos, não era impossível criar uma cena como essa. Outra razão plausível seria que através do fluxo interminável do rio do tempo, muitos cenários convergiram neste ponto. Em outras palavras, a mente de Leilin passou pelo isolamento do tempo e do espaço, alcançando um dos fragmentos espaciais da Era Antiga, e encontrou a verdadeira árvore da sabedoria antiga. Eu não me importo mais. Há apenas benefícios para mim aqui de qualquer maneira. Se não faz sentido, então o que seja. Quando tiver força suficiente, posso até entender tudo isso naturalmente, pensou Leilin, otimista. Não houve cons para chegar ao caminho do Quandari. Ele até havia obtido um método para resolver o problema de seus grilhões da linhagem. Embora isso fosse apenas um plano experimental, ainda era muito precioso. Pode até não se comparar a todos os benefícios do Crescente Escarlate. No entanto, desde que eu passei pelo caminho do Quandari, eu deveria estar recebendo algumas recompensas. Leilin tocou seu queixo, observando o grande prédio do Magus que havia se revelado completamente, quando um sorriso apareceu em seu rosto. O que apareceu na frente de Leilin era um pequeno edifício de estilo ocidental com 2 andares de altura. A janela da sacada ainda estava aberta, como se o dono tivesse saído há pouco tempo. A maçaneta da porta de bronze tinha um brilho simples, porém esplêndido, e parecia ter sido usada regularmente. Leilin sabia, no entanto, que esse prédio havia sido abandonado há pelo menos mais de 10.000 anos. Foi naturalmente mágica que resultou nesse efeito cachá depois de apertar a manivela e colocar um pouco de força nela. A porta foi facilmente aberta, revelando um corredor com uma lareira gigante. A lenha lá ainda estava crepitando e queimando, uma onda de calor se acumulando dentro de casa. Além do que está em seus corpos, os magos mantêm seus objetos mais preciosos apenas no quarto, na sala de estudo e no laboratório. Leilin examinou rapidamente a área e imediatamente desistiu da sala de estar, subindo para o segundo nível do prédio. Ele primeiro encontrou a sala de estudo. Parecia ter havido alguns feitiços espaciais usados aqui, e ao abri-lo, o que foi apresentado na frente de Leilin era um enorme espaço comparável a um campo de futebol. Havia grandes estantes de livros com mais de 10 metros de altura, mas tudo estava vazio, deixando para trás apenas uma pilha de cinzas nos compartimentos. Leilin vasculhou a área algumas vezes e recebeu-a e checou a área repetidamente sem desistir, mas ele finalmente se resignou à situação e saiu da sala de estudo. Eu nunca esperei que todos os livros e materiais de pesquisa tivessem sido retirados.
O que mais restaria? Leilin ficou um pouco abatida, mas ainda procurou por sala após sala. Ele então encontrou o quarto do dono original. Inesperadamente, ele foi facilmente recompensado com algo na mesa de maquiagem. Um brinco vermelho sangue na forma de uma lua crescente estava silencioso em uma caixa de joias aberta. Depois que Leilin confirmou que não era uma armadilha, ele pegou na mão, e um fluxo de informações foi imediatamente transmitido. Brinco escarlate. Equipamento mágico de alta qualidade. Obra de Mefilk. Ah! Isso é apresentado à minha deusa, Jonase, meu verdadeiro amor. A partir da caixa de joias aberta, parecia que o proprietário estava se preparando para usar o brinco, mas tudo de repente parou de repente. Leilin estava confuso enquanto olhava pelo quarto, mas ainda não encontrou nada que parecesse suspeito. Um arranjo estranho. Leilin murmurou para si mesmo, mantendo o brinco escarlate e adicionando muitas focas lá fora. Mesmo que fosse uma armadilha, uma peça de equipamento de magia de alta qualidade valeria o risco. Além disso, Leilin estava muito confiante em seu julgamento e nos chips de chip. Ao sair, ele conscientemente tomou um look na moldura do espelho na mesa de maquiagem. Havia um grande espelho de prata oval dentro, refletindo a imagem de Leilin. Estranhamente, o Leilin tinha uma risada secreta, fazendo com que ele se assustasse. Quando ele voltou para si mesmo, tudo no espelho parecia ter voltado ao normal, como se tudo que acabara de acontecer tivesse sido apenas uma ilusão. Mas os magos da manhã teriam alucinações? Isso foi impossível. A expressão de Leilin ficou sombria enquanto ele cerrava os dentes, rapidamente mantendo o espelho e saindo correndo do quarto e saindo da casa. No momento em que ele deixou a vila, desapareceu completamente, deixando para trás uma grande depressão que parecia ter sido roída por feras. Bang! Um punho foi esmagado em uma mesa, fazendo com que a poeira voasse. Desprezível. Droga. Ele realmente tirou isso. Esse foi o equipamento mágico que foi mais fácil de obter, e era até mesmo de alta qualidade em uma sala privada de cristal sem adornos. Um velho magus parecia irritado, sem vontade de aceitar isso. Não é só isso. Ele até tirou isso. A expressão do velho mudou algumas vezes antes de ele se decidir.